Olá! Nossa aula de hoje será sobre conjuntos. Os tópicos estudados serão conjuntos, representação de conjuntos, cardinalidade, subconjuntos e símbolos lógicos. Comecemos com uma motivação. João, ao organizar os arquivos de seu computador, resolveu separar suas músicas em pastas distintas de acordo com o gênero musical. Ele criou as seguintes pastas: rock, pop, jazz, blues, folk, MPB, samba, sertanejo, rap e reggae. Jéssica, irmã de João, sabendo que seu irmão tinha as músicas Yesterday dos Beatles e Aquarela de Toquinho em seu computador, foi procurá-las no aparelho. Em que pasta ela encontrou as músicas? Elas estavam na mesma pasta? Essa pergunta podemos responder sem muito esforço, uma vez que conhecemos os Beatles e sabemos que o estilo musical da banda e de sua música Yesterday é o rock, ou seja, Yesterday foi encontrada na pasta nomeada rock. Sabemos também que Toquinho é um dos principais nomes da música popular brasileira e que Aquarela é uma de suas principais obras. Então é certo que Jéssica encontrou na pasta MPB. Sendo assim, as músicas foram encontradas em pastas distintas. Essa motivação nos leva a conhecer o que a matemática considera como conjunto. Vejamos a definição. Um conjunto é uma coleção de objetos. Os objetos que constituem um conjunto são conhecidos como elementos do mesmo. Podemos tomar como exemplos estilos musicais, que são conjuntos de músicas com características semelhantes, bibliotecas, gêneros de filmes, elencos de peças de teatro, corpo docente, classes sociais, times esportivos, coleções, entre outros. Vale lembrar que esses conjuntos podem ou não ter uma regra associada a eles. E como representamos esses conjuntos? Na linguagem matemática, os conjuntos são representados por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas. Neste exemplo, podemos ver a representação do conjunto A, cujos elementos são A, B e C. Podemos notar que o nome do conjunto está representado em letra maiúscula, seguida do sinal de igualdade e de chaves, onde estão contidos os elementos do conjunto. É importante lembrar que os elementos de um conjunto sempre estarão representados entre chaves, desta maneira, nunca desta forma. Uma outra forma de definir conjuntos é através de seus elementos. Vejamos o conjunto B, que contém os elementos -2, -1, 0, 1 e 2. Ele também pode ser definido da seguinte maneira. B é o conjunto de todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números inteiros, conjunto que veremos em uma próxima aula, e que estão entre -3 e 3. Temos definido também o conjunto vazio, que é aquele que não contém elementos. Ele pode ser representado por este símbolo ou por dupla chaves vazia. Vejamos um exemplo. Seja C o conjunto dos números naturais x, de modo que x está entre 0 e 1. Podemos perceber que o conjunto C é vazio, pois não existe valor que satisfaça essa condição. É importante ressaltar que, como o conjunto é vazio, as únicas notações possíveis que podemos utilizar são essas duas. Jamais podemos utilizar as duas juntas, como neste caso. Quanto à linguagem matemática e às relações entre elementos e conjuntos, vale fazer as seguintes observações. Este símbolo é sempre utilizado para expressar a pertinência de elementos e nunca de conjuntos, como no exemplo do conjunto A. Temos que C pertence ao conjunto A e não que C está contido no conjunto A. Para dizermos que um elemento não pertence ao conjunto, utilizamos este símbolo. Por exemplo, D não pertence ao conjunto A. Este símbolo é sempre utilizado para expressar a pertinência de conjuntos e nunca de elementos. Por exemplo, indicados entre chaves, A e B é um conjunto que está contido no conjunto A e não pertence ao conjunto A, certo? Para dizermos que um conjunto não está contido em outro conjunto, utilizamos este símbolo. Por exemplo, o conjunto contendo somente o elemento D não está contido no conjunto A.
É comum também representarmos graficamente um conjunto utilizando o diagrama de Venn. Por exemplo, o conjunto D, cujos elementos são -3, -1, 0, 2, 5 e 7, pode ser representado desta forma. E se quisermos saber quantos elementos possui um conjunto? Nesse caso, temos que analisar o que chamamos de cardinalidade do conjunto, ou seja, o número de elementos do conjunto, se o mesmo for finito. As notações utilizadas são essas três. Qualquer uma dessas três indica que você quer saber qual é a cardinalidade do conjunto em questão. Por exemplo, aqui temos que a cardinalidade do conjunto D, visto anteriormente, é 6. Voltando ao caso de João e Jéssica, ao encontrar a pasta de rock, Jéssica percebeu que esta continha muitas músicas, o equivalente à quantidade que havia em outras 3 pastas juntas. Ela decidiu então dividir a mesma em 2 pastas menores, rock nacional e rock internacional. Podemos perceber, ao analisarmos as novas pastas criadas, que todas as músicas que estão na pasta rock internacional ou na pasta rock nacional estão também na pasta rock. Quando isso acontece no estudo de conjuntos, dizemos que essas 2 novas pastas são subconjuntos da original. Esse exemplo nos motiva a entender o que é um subconjunto na matemática. Dizemos que o conjunto E é um subconjunto do conjunto F, ou que o conjunto E está contido no conjunto F, ou ainda que o conjunto F contém o conjunto E, quando todos os elementos do conjunto E pertencem também ao conjunto F. Temos essas 4 notações que podemos utilizar. A primeira significa que o conjunto E está contido no conjunto F. A segunda notação significa que o conjunto F contém o conjunto E. A primeira entre parênteses significa que o conjunto E está contido ou é igual ao conjunto F. E a última notação significa que o conjunto F contém ou é igual ao conjunto E. Vale lembrar que um conjunto G não é um subconjunto de F quando G possui pelo menos um elemento que não está em F. Dizemos que G não está contido em F ou F não contém G. E utilizamos as seguintes notações. A primeira, indicando que G não está contido em F, e a segunda, que F não contém G. Vejamos alguns exemplos. Seja o conjunto A, definindo aqui, vocês podem ver. Então, temos que o conjunto vazio está contido no conjunto A, o conjunto A está contido em A, isso por definição. Em todo conjunto vai estar contido o conjunto vazio e ele mesmo. Temos que o conjunto B, definido da maneira que está definido, como sendo do conjunto dos elementos que pertencem a A e que também são ímpares. Ou seja, conjunto contendo os elementos 1, 3, 5 e 7, temos que o conjunto B está contido no conjunto A. Da mesma forma, o conjunto C, que dos elementos que estão em A e que também estão entre 3 e 9, são eles 4, 5, 6 e 7, podemos dizer que o conjunto C está contido no conjunto A. Já o conjunto D, que é o conjunto dos números naturais, primos, menores que 20, ou seja, conjunto contém os elementos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19, ele não está contido no conjunto A. Por quê? O elemento 11, 13, 17 e 19 não está no conjunto A. Temos também que a cardinalidade do conjunto A é 7, a cardinalidade do conjunto B é 4, a cardinalidade do conjunto C também é 4 e a cardinalidade do conjunto D é 8. Observem também, nessa imagem, a representação da relação B está contido em A através do diagrama de Venn. Se definimos o conjunto E como sendo o conjunto dos números naturais, tais que estão entre 0 e 8, ou seja, o conjunto E contém o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Podemos dizer que E está contido em A e que A está contido em E, ou seja, que A é igual a E.
Dessa forma, temos mais uma definição. Sabemos que dois conjuntos A e E são iguais se e somente se E está contido em A e A está contido em E. Para nos auxiliar, vamos entender qual é o significado de alguns símbolos lógicos muito utilizados na linguagem de conjuntos. Na primeira linha, temos um símbolo que representa a seguinte afirmação: existe pelo menos um x. Na segunda linha, temos a negação dessa afirmação, que significa não existe x algum. Na terceira linha, temos o símbolo que representa existe um único x. Na quarta linha, temos o símbolo que representa a afirmação para todo x ou qualquer que seja x. Na quinta linha, temos o símbolo que significa implica. Na sexta, temos o símbolo que significa equivalente ou se e somente se. E por último, temos o símbolo que significa tal que. Vejamos alguns exemplos. Podemos reescrever a definição de igualdade de conjuntos utilizando símbolos lógicos da seguinte maneira: sejam os conjuntos A e E. Dizemos que A é igual a E, C e somente C, E está contido em A e A está contido em E. Podemos também reescrever a seguinte afirmação, utilizando também os símbolos lógicos. Nem todo mundo que gosta de rock gosta de samba. Seja R o conjunto das pessoas que gostam de rock e S o conjunto das pessoas que gostam de samba, então existe X pertencente a R, tal que X não pertence a S. Aqui estão algumas referências utilizadas para essa aula e concluo também minha aula. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição.